nós temos às vezes que falar sobre história, porque a história permeia o que cada pessoa conseguiu inovar, quebrar ou criar novos paradigmas. Se nós temos, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que tirou literalmente o poder francês do início do cinema, e os Estados Unidos começou a ascender como um cinema mais comercial, de gênero quadrado e vamos dizer assim, conceituado para um público já pronto, preparado, nós temos um restante do mundo que começou a ter liberdades que não havia antes. Nós temos um cinema russo, por exemplo, com Eisenstein, que ele nasceu no meio da criação do cinema, né? Em 1898, ele estava ali naquela ponta da energia que estava já se criando para um momento histórico, e ele tem na Rússia duas chances de poder se fazer. Ele tem tanto a história do país quanto a história da família. Na história da família ele tem descendência alemã, ele tem descendência sueca, ele tem descendência judia, ele tem descendência, obviamente, claro, russa da mãe. E aí na história dele a gente vê quantas transgressões começaram de maneira tão inovadoras para qualquer pessoa poder respirar cinema. Ele teve uma separação, um divórcio em relação aos pais, que já era mais inovador para aquele momento histórico, que não havia com tanta frequência, casamentos duravam para sempre. O pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, ele passa a morar com a mãe, visita às vezes o pai, ele começa a se deslocar com uma facilidade muito grande, que vai marcar a filmografia dele, ele vai viajar para sempre, eternamente, desde o início da família dele, e ele tem essa questão territorial, regional, politizada, porque ele desde o princípio foi contra o regime opressor dos czares na Rússia, ele viu que os pais dele sofreram, ele tinha uma parte de família judia, então ele também vai ver a ascendência europeia contra os judeus em termos de puritanismo étnico, racial, que vai crescer muito grande, e essas perseguições vão inspirá-lo a entrar para o Exército Vermelho. Ingressando na universidade, ele começa a ficar par de todo o movimento político que está acontecendo, não só político, mas artístico, e artístico-político. Entre as coisas que ele vai ler, que ele vai considerar e que vai transformá-lo no que ele se transformou, são justamente as leituras de Karl Marx e Engels, com materialismo histórico, as leituras e as críticas de Vygotsky e, se não me engano, o que ele vai aprender também no teatro com Meyerhold, que era um grande diretor de teatro da época, que se contrapunha ao teatro de Moscou, que era dirigido pelo Stanislavski, que são duas visões de teatro totalmente opostas. Paralelamente com isso, havia na Rússia, que já vinha há muito tempo, um movimento todo realista, de Dostoiévski, Tolstói, Tchekov, todo um movimento realista nas artes. O que era o realismo? O que é, não só especificamente o realismo russo, mas o realismo. Ele é um antagonista ao romantismo. Nesse contexto, e no contexto político da época, de muitos movimentos sociais contra o poder, e todos os poderes instalados, contra a igreja, contra o poder político, eles vão crescer e que vão desaguar na Revolução de 1917. A partir daí, que ele sai da universidade, se inscreve no partido, ele vai também para a Academia Militar. E lá na Academia Militar, ele passa a estudar arte estrangeira, principalmente a arte japonesa. Se você pegar um paralelo, por exemplo, com a filmografia do Akira Kurosawa, nós temos uma cultura completamente diferenciada dos silêncios. Ok, vai parecer redundante falar silêncios no meio da Era Muda, mas quando o cinema mudo é uma questão mais teatral, visual, cênica, gestual, quando você estuda a cultura oriental do Japão, você detém daí algumas propriedades. O silêncio, você detém daí o teatro kabuki e a questão de gêneros, você detém daí os espaços vazios que são preenchidos por ações e não necessariamente vozes. Então, pronunciava como o cinema mudo tivesse uma arte muito mais cênica, expressiva, do que simplesmente falar. A necessidade de fala realmente era prescindível, você prescindia de ter que falar. Foi isso que Eisenstein fez. A famosa cena, claro, não pode se falar de Eisenstein sem a famosa cena da escada. O encoraçado Potemkin fala sobre a revolução bolchevista
revoltista contra os czares a partir de um grande navio em que foi servida uma coisa que é histórica. Isso também aconteceu nos Estados Unidos em relação aos escravos, aos negros. Foi servida carne estragada para os tripulantes do navio. Então eles fazem um levante em que eles se veem contra aquele regime opressor que estava no momento. Mas interessava ao Eisenstein necessariamente tratar de uma questão institucionalista, falar das instituições, ele queria falar do povo. Ele era marxista, ele queria falar da questão popular, humana, social a partir do indivíduo. O cinema dele geralmente é um cinema muito grandioso, um cinema muito... O próprio Potemkin, embora seja um filme que se passe no começo, boa parte dele num barco, num espaço mais exíguo, depois ele, quando ele chega na escadaria de Odessa, ele é um cinema de proporções épicas, não só no que diz respeito à escala, mas sobretudo no que diz respeito à dimensão emocional do filme, né? Como ele consegue criar uma carga emocional violenta, uma catarse, inclusive, em alguns momentos. Esse filme é que vai consagrá-lo como grande diretor. Aqui aparece toda a genialidade dele. Só para dar um exemplo, a cena antológica do cinema, uma das maiores cenas do cinema, é a cena da escadaria. Aquela cena não existia. Aquela cena só passou a existir porque ele passou pela cidade e viu a escadaria. E ao ver a escadaria, a coisa nasceu ali. E até hoje é uma das cenas mais lindas do cinema. Né? Gostemos ou não, o cara é comunista, isso, aquilo, não importa. A cena é emocionante. Então você vai ver, por exemplo, na famosa simbólica cena da escada, ele fala muito mais do que pegar um líder, um general, um marechal do navio e envergonhá-lo frente ao povo. Você vai ver muito mais a opressão na cena de uma mãe sendo assassinada, seu carrinho de bebê descendo a escada de maneira incontrolável, a metáfora da escada ser a própria escalada social de várias questões, desde a base piramidal até o topo de privilégios, a corrida desempestada do povo, que também tem um movimento sociológico chamado mob. Você tem uma questão de... é como se fosse a questão do gado, onde um gado corre, todo gado corre e esmaga. Então você tem, numa só cena, uma decupagem de edição a fazer o drama daquela mãe que está morrendo, o drama do carrinho que está caindo, o drama da escada das pessoas que estão acendendo, correndo e fugindo. Você tem inúmeras cenas, o contraste da plaquinha fora tempo. E numa imagem só, numa montagem só. Isso era sem precedentes para aquela época. O filme, a gente tem que observar no filme, porque ele é o filme-chave de toda a obra. Está tudo ali o que ele pensa de cinema. Porque ali ele vai usar a famosa ideia de Marx dos contraditórios, né? Da contradição, do antagonismo, tudo está ali no filme, porque desde o plano, passando pelas cenas, passando pela sequência, tudo é antagônico um ao outro. E como consequência desse antagonismo, sai uma causa, né? Sai um resultado, e esse resultado vira o antagonismo da cena que vai se seguir, ou do plano que vai se seguir. Então ele é todo feito da contradição. Por quê? Porque isso move a ação, torna a ação interessante e gera conflito. Então você tem conflitos o tempo inteiro, entre sequências, entre planos e entre cenas. E quando ele estudou a língua japonesa, existe uma questão, né, teórica do ideograma japonês, em que se você já prestou atenção na forma como o japonês fala ou escreve, os ideogramas deles têm vários rabiscos que se complementam. Quando eles se complementam, eles são uma palavra que se forma uma nova palavra. Cada ideograma que significa uma coisa reunido numa palavra só, transforma um novo som numa nova palavra, que pode juntar substantivo, adjetivo e verbo. Nossa, que diabos isso tem a ver com Eisenstein? Tudo. Porque o cinema político dele só vai ser possível porque ele vai poder brincar com as imagens. Porque a edição dos filmes dele vão ser ideogramas japoneses que formam novas palavras de acordo com o que você as entrelaça. A principal contribuição dele é realmente a teoria da montagem, né? A questão da montagem métrica, da montagem rítmica, tonal a tonal e montagem ideológica. Sobretudo a montagem ideológica, né, que é um conceito que ele fomenta desde o princípio, enfim. E até é interessante ver como o filme, como Tempos Modernos tem isso.
usa isso no começo, com aquela cena dos trabalhadores e das ovelhas, né? Eisenstein, claro, é conhecido pela montagem, mas por quê? Porque em filmes como Greve, Outubro, O Encoraçado Potemkin, ele ataca os czares sem precisar levantar a plaquinha de Aquários. Fora Temer, golpe no Brasil, louvável, ótimo, incrível. Eu aplaudo eles na atualidade. Mas o que o Eisenstein fez na época do filme? Ele não levantou a plaquinha. Ele contrapôs imagens que diziam praticamente fora, você pega fora, você pega Temer, e você bota a imagem fora, contraposta com a imagem Temer, e você diz fora Temer sem ter que levantar uma placa que diga isso. O Eisenstein é um cineasta, além de um cineasta, acima de um cineasta, ele é um pensador de cinema imprescindível para a gente entender o cinema do século, ali do começo do século, quando o cinema deixa de ser um entretenimento barato e passa a ser visto como arte. Ele é um dos grandes pilares dessa vanguarda, de transformar o cinema numa arte mesmo. E os preceitos dele são utilizados até hoje, né? Um cara que continua, para usar um clichê, vamos usar um clichê, ele continua atual. Um cara que continua atual, continua... Se a gente fosse... Hoje em dia o cinema dele ainda é muito vibrante. Olha, as pessoas hoje acham que Einstein é um cara morto, está enterrado lá em 1947, 48, está enganado. Toda noite, o modelo de montagem das Einstein você vê na televisão, na Rede Globo, às 8h30 da noite, no Jornal Nacional. Hoje a gente vai, se a gente for, por exemplo, falar sobre montagem métrica, a gente vai de Jason Bourne, passando por Karate Kid, até voltar lá para os anos 20, que é onde ele instituiu isso. Nós estamos censurados aqui também, ou seja, a gente sabe que é censurado, nós estamos sendo censurados, todo mundo está sendo censurado, vamos sair correndo para chegar para a câmera agora! A Risada conseguiu terminar o filme dele no México, saiu correndo pelas escadas, depois conseguiram terminar na década de 70 o filme dele. Por quê? Porque montaram o filme dele falando sobre a dificuldade dele fazer o filme. Quando ele volta para a Alemanha e fica famoso de novo, mas já era tarde, todos os projetos que ele idealizou ele não teve tempo para completar. Ele morre antes mesmo de terminar a trilogia de Um Vão Terrível, naquele resgate das grandes personalidades russas, que só ele estava preocupado em tentar resgatar. Fosse a Alexandre Nitsky, fosse o próprio Ivan Terrível, aquela identidade russa que eles já estavam perdendo, porque é o comunismo. Ao tentar fazer de seus grandes heróis as grandes identidades, ele também perdeu muito na opressão e supressão do diferente, porque o diferente começou a se tornar perigoso. E Eisenstein é isso, ele foi o diferente eterno pro resto do cinema, que foi mal interpretado, incompreendido. Graças a Deus hoje nós estudamos ele para poder dar o reconhecimento.